Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, depende do horário que esse vídeo está sendo visto. Aqui é a discente Camila Teixeira, do segundo semestre do curso de Licenciatura em Matemática. Eu vou estar aqui apresentando as minhas principais considerações do trabalho, a importância da didática e suas contribuições no processo de formação docente, correlacionando com o filme A Escola da Vida. Bom, o trabalho apresenta as seguintes questões para serem esclarecidas: a importância da didática dentro dos cursos de formação docente, como a didática é ensinada e aprendida dentro da universidade, a influência da didática na formação da identidade do professor e como essa identidade é formada, e a importância da teoria e da prática no processo de ensino. Bom, esse terceiro tópico foi o tópico que mais me chamou a atenção e que eu percebi com mais clareza no filme A Escola da Vida. A gente vai comentar mais adiante, O trabalho inicia, então, com uma retrospectiva histórica das práticas pedagógicas ao longo do tempo. Porque a nossa prática pedagógica, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com o momento histórico, de acordo com as necessidades sociais. Nisso, a partir disso, o artigo ele destacou 3 vertentes pedagógicas. A primeira foi a pedagogia tradicional, que se desenvolvia de forma mecânica, onde o aluno decorava os conteúdos por meio da repetição e reproduzia estes conteúdos por meio de provas orais ou provas escritas. O centro do processo de ensino-aprendizagem é o professor, que nesse momento detém todo o conhecimento e dá esse conhecimento para os alunos decorarem. Não era uma prática muito transformadora, nem um pouco, na verdade, e flexível. Então vai surgir aí, tempo depois, a pedagogia renovada. Ela surge em oposição à pedagogia tradicional e tem como principal característica o foco no aluno. O professor, nesse processo, tem o papel de auxiliar na busca de conhecimento do aluno por meio de estímulos, a fim que este busque o conhecimento sozinho. Então, o professor ele é um mediador entre o conhecimento, entre o material de conhecimento e o aluno. Ele vai estimular o aluno, instigar o aluno a buscar conhecimento e esse vai fazer o seu próprio conhecimento sozinho. O aluno ganha, então, um papel muito importante de autonomia nesse processo de ensino-aprendizagem. E depois vai surgir a pedagogia crítica, que ela não tem foco nem no professor nem no aluno, mas sim na qualidade e nos resultados do processo de ensino-aprendizagem. Ela considera as condições sociopolíticas em que ocorre. Então, eu acho essas características muito parecidas com a industrialização, que é o momento em que essa pedagogia crítica surge, se desenvolve. O que as empresas querem? O que as fábricas querem? As fábricas querem pessoas minimamente especializadas, com um estudo, para poder trabalhar. Então, por isso essa principal característica de resultado, de foco no resultado e na qualidade. Então, podemos observar que as práticas pedagógicas mudam ao longo do tempo e momento histórico e tendências sociais, que foi o que eu disse lá no início do vídeo. Essa característica também influencia na identidade do professor. Vamos partir agora para teoria e prática. Toda prática é uma atividade, mas nem toda atividade é uma prática. Então, o artigo vai definir praxis como toda atividade que tem como objetivo transformar uma realidade. Logo, o processo de ensino é uma praxis, uma praxis transformadora. O curso de pedagogia ele é fundamental para que ocorra essa transformação, essa prática docente transformadora. Por quê? O curso de pedagogia ele traz as bases teóricas da prática docente, que vão se aperfeiçoando ao longo da profissão. Então, as primeiras bases, as primeiras teorias, as primeiras práticas pedagógicas vão surgir com a didática. Essas práticas, essa teoria, essas bases vão se transformar em prática e vão se aperfeiçoar ao longo da nossa carreira como professor. E essa teoria contribui para uma praxis transformadora. Outra contribuição da didática para a prática docente é a reflexão da teoria e de como transformá-la em prática. Então, ela ultrapassa aí as práticas pedagógicas, a teoria das práticas pedagógicas, para as demais teorias, de assuntos específicos. A gente passa a olhar para esses assuntos, para esses conteúdos,
e pensar como eu vou aplicar, como eu vou ensinar isso para os meus alunos, de forma que eles entendam. Então, essa reflexão é muito importante no processo de aprendizagem e essa reflexão se expande para a sociedade e para o ambiente escolar, para os alunos, influenciando na identidade do professor. A identidade do professor, ela é um processo, ela se forma a partir de um processo de constante ressignificação. Assim como as práticas pedagógicas mudam ao longo do tempo para poder saciar necessidades ou por conta das influências sociais dos diferentes momentos históricos, a identidade do professor acompanha essas mudanças, né? Então, uma turma de 2012, uma turma de 2024, talvez não seja adepta às mesmas práticas de uma turma de 2012. Então, ressignificar a identidade do professor é muito importante. E eu vi isso com muita clareza no filme A Escola da Vida. Porque o professor de ciências, ele tem um método de ensino no início do filme bem claro, né? Ele é bem, entre aspas, chato, ele é bem rígido, ele faz mapa de assento e etc. É uma coisa que não chama mais a atenção dos alunos. E aí, ao final do filme, ele observa o colega dele que entra no lugar do pai dele como professor de história, ele observa o que o filho dele fala e, apesar de contrariado, ele reflete. E a partir de um acontecimento, ele muda a identidade dele, ele muda o método de aula dele, como a gente pode ver no final do filme. Ele tenta, né, é um processo, ele tenta ao longo do filme, primeiro ele leva um pulmão e já faz uma aula mais ativa. Aí depois ele pergunta para os alunos o que eles querem fazer e eles querem assistir a aula do professor de história. E por fim, ele, no final do filme, ele transforma totalmente sua aula, ele vai fantasiado, ele se inspira, né, no modelo de aula do colega. Isso é ressignificar a identidade do professor. E acho que essa foi a lição do filme, não é? Por isso eu coloquei aqui, o professor deve acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo de sua carreira e mudar seus métodos de ensino, a fim de contribuir com as demandas, né? As demandas sociais ao longo da história. O artigo sugere que, como alunos dos cursos para a formação de professores, observemos as escolas, os alunos, a realidade das escolas por meio da mídia, promover pesquisas, etc. Que a gente olhe para esse ambiente escolar, para essa realidade escolar, não mais como alunos, mas como professores, né? Como futuros professores, que a gente olhe com um olhar transformador. Então, a gente pode concluir que a didática é uma matéria importantíssima na formação do professor, pois ela dá alicerce para as primeiras teorias de práticas pedagógicas, desenvolve nossa reflexão dessa teoria para a gente poder aplicar nas nossas aulas, nossa prática pedagógica, nossa prática docente, e expande essa reflexão para a nossa realidade, para que a gente possa estar em constante ressignificação da nossa identidade como professor, em constante transformação das nossas práticas pedagógicas, contribuindo assim para uma praxis transformadora. E foi isso. Muito obrigada.